Filosófica aqui, mais um bate-papo. Hoje o tema é competição e cooperação. Sejam bem-vindos, muito bom estar com vocês. Pessoal do Insta, do Face, muito bom ter a companhia de vocês. Competição e cooperação. Ontem a gente falou sobre o tempo, antes de ontem sobre a memória. A gente fez uma análise do tempo em Bergson, sobre como é que a gente administra o tempo, esse fluxo da nossa vida, o que a gente faz com o nosso tempo. E hoje a gente vai falar de Rousseau. Nós vamos refletir um pouquinho sobre como é que Rousseau trata esse conceito do que é cooperar e do que é competir. Muito bem, estamos entrando. Bem-vindos, bem-vindas. Muito bom estar com vocês. Só para lembrar um pouquinho do que a gente falou, tanto de memória quanto de tempo, a gente insistiu bastante nessa reflexão filosófica de que eu preciso aproveitar cada instante da vida, né? Cada momento da minha vida, ele merece que eu tenha com ele toda a intensidade, que eu tenha todo o rigor do meu pensamento, das minhas intenções, das minhas emoções. Como é que eu faço com que a eternidade possa caber no instante, no tempo em que eu estou vivendo? E hoje, ao conversarmos um pouco sobre competição e cooperação, que é um tema muito complexo porque envolve muito a sociedade em que a gente vive, que é uma sociedade profundamente competitiva, as pessoas estão competindo o tempo todo umas com as outras, né? A gente compete um com o outro. Na verdade, a essência humana, ela é uma essência de cooperação. Porque se nós somos animais sociais, se nós precisamos uns dos outros para o nosso desenvolvimento, como é que a gente consegue se desenvolver sem cooperar um com o outro? Sem compreender o que eu posso acrescentar na vida do outro e o que eu posso permitir que o outro acrescente na minha vida? Por que eu peguei Rousseau? Rousseau era um pensador que dizia que o homem é bom em essência. A gente sempre se lembra da frase de Rousseau, né? Quem estudou um pouquinho de filosofia, que comparava Rousseau com Hobbes. Hobbes era um pensador que dizia que havia uma ambição natural do homem, né? O homem pode se transformar no lobo do próprio homem. Homine lopus hominis, né? O homem é o lobo do próprio homem. Rousseau não. Rousseau dizia que no estado natural o homem é bom. No estado natural o homem é livre. Só que com o passar do tempo, a gente percebe que os homens estão acorrentados de muitas maneiras. Nós acabamos vivendo uma situação de escravidão na nossa vida. Nós somos escravos. Nós somos escravos das outras pessoas, nós somos escravos de nós mesmos e a gente vai destruindo a nossa capacidade de ser quem a gente deveria ser. Um ser livre, plenamente livre, pensava Rousseau. Mas as pessoas elas estão acorrentadas. Por isso que Rousseau vai propor um contrato social, vai propor uma construção da sociedade que ajude o homem a reencontrar com a sua essência original, que é uma essência de liberdade, que é uma essência boa. Essa essência do homem é boa. Mas aí um episódio que eu queria que vocês refletissem, né? Dizendo, Rousseau, imagine a seguinte cena. Tem uma pessoa que está dançando em algum lugar. Está feliz com a sua dança porque ele gosta de dançar. E tem uma outra pessoa que está dançando num outro lugar, feliz com a sua dança também. Aí vem uma terceira pessoa, olha aquela primeira dançando, olha a segunda, olha novamente a primeira, olha novamente a segunda. E aí ela volta para uma das duas, para a primeira, por exemplo, e fala assim: Nossa, como aquela segunda dança bem, né? Aí esta primeira pessoa que estava feliz com a sua dança, tranquila com a sua dança, não pensava em se a sua dança fosse boa ou ruim, mas essa dança servia a ela mesma. Esta pessoa começa a ficar com raiva de uma pessoa que ela nem conhece e quer destruir a outra pessoa porque a dança da outra pessoa pode ser melhor do que a sua dança. Diz Rousseau que assim começa o mal do mundo, nas comparações, no cercar um pedaço de terra e dizer isso é meu e colocar os outros para fora daquilo que eu acredito que seja meu.
na base do egoísmo que me leva a uma profunda competição, uma competição desarrazoada de coisas que eu nem sei que coisas são essas, mas eu estou competindo, competindo porque eu preciso vencer. E aí eu acabo realizando uma destruição daquilo que eu sou. Há pessoas que são tão competitivas e que elas lutam tanto para vencer que elas não sabem nem o que fazer com o troféu da vitória. Porque elas começaram a competir no momento em que alguém disse que ela precisava ganhar, ela não sabia nem por que ela precisava ganhar, mas ela está competindo, ela está competindo. Mas vejam, nós somos seres da cooperação, queria Rousseau. Rousseau, aliás, criticava a escola do seu tempo. Ele escreveu um livro chamado Do Emílio ou da Educação, mostrando que a forma com que as escolas educavam as crianças eram absolutamente incorretas. Por quê? Porque levavam as pessoas a competir. Talvez, minha gente, a maneira com que nós eduquemos hoje as pessoas é uma maneira incorreta, porque a gente leva as pessoas a competir umas com as outras. Isso acabou um pouco na escola, mas era comum você ver professores, né, ou escolas premiando os melhores alunos e apontando os piores alunos. Quem são os 3 melhores alunos da sala, quem estão os 3 piores alunos da sala. Isso não tem o menor sentido. A comparação é profundamente destrutiva. Quando os pais, não por má fé, às vezes querendo acertar, comparam um irmão com outro irmão como se eles estivessem competindo na vida. Não sei se isso colabora para o desenvolvimento da relação entre eles, porque eu estarei sempre querendo passar na frente do outro, ganhar do outro, vencer o outro. E qual é a razão disso? Nós deveríamos fazer a pergunta para a gente: quem é o vencedor e quem é o perdedor? Quem ganha e quem perde? O que é ganhar e o que é perder? Quantas vezes nós perdemos algumas coisas na vida e com o tempo a gente percebe que foi melhor nós termos perdido aquilo? Você foi para uma entrevista de emprego e aí você não foi aprovado, então você se sentiu derrotado naquela entrevista e de repente alguma coisa aconteceu que você percebeu que aquilo foi para o seu bem, que ótimo que você não passou naquela entrevista. Quantas vezes pessoas, né, que são, sei lá, deixadas de lado em alguma situação, em alguma circunstância, e aí eles percebem que as pessoas que tiveram naquele grupo que erraram muito mais, que aquela aparente vitória foi uma grande derrota. Como é importante nós refletirmos sobre cooperar como algo que, independentemente das outras pessoas que estão com a gente, é aquilo que forma o nosso caráter. Acho que é de João Cabral de Melo Neto, né, que dizia que um galo sozinho não faz um amanhã. Um galo sozinho não faz um amanhã. É preciso mais de um galo para que os amanhãs sejam feitos. Eu sozinho não faço nada. Então, para que competir com as outras pessoas? Ah, mas porque o mundo é assim, porque a gente aprendeu assim, porque a gente. Mas será que não está na hora da gente refletir sobre os aprendizados que nós tivemos na vida? De parar um pouco e pensar. Lembram de um filósofo que eu já falei para vocês, que chama Pico della Mirandola, um filósofo renascentista, e ele pega uma coisa lá de Platão, um mito platônico, que é comentado por Santo Agostinho também, mas para dizer uma coisa muito interessante. Deus deu aos animais tudo, né? Alguns voam alto, outros voam baixo, alguns têm nadadeiras, alguns têm garras, alguns têm velocidade, alguns. Aí, quando ele criou o homem, não tinha o que dar para o homem, porque tudo havia sido distribuído. Aí ele dá o que ao homem? A liberdade. E é a liberdade que faz com que eu reflita sobre quem eu sou e queira algo novo para a minha vida. Hannah Arendt dizia isso, que a liberdade é a possibilidade do novo. O tempo todo eu tenho uma possibilidade do novo na minha vida. E esse novo da minha vida, nesse mundo em que eu vivo, nessa pausa que o mundo deu, nesse vírus que é complexo, que é difícil, eu não deveria aprender um pouco a cooperar mais com as pessoas? Eu não deveria aprender um pouco a caminhar de mãos dadas? Aquele poema lindo do Drummond, eu acho que eu sei de cor, mas deixa eu pegar aqui. Peraí. Lindo, inspirador.
Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não nos afastemos, diz Drummond. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Olha que lindo isso. Estou preso à vida, eu tenho uma vida. Mas essa vida só tem sentido com os meus companheiros. Alguém disse aí, eu adoro competir. Não tem problema de competir, né? Você vai disputar um jogo, você vai brincar de alguma coisa, isso não tem problema, desde que eu saiba cooperar. Desde que eu compreenda a beleza do cooperar. Ontem eu estava dando exemplo do jogo de baralho. É gostoso jogar e ganhar, eu jogo bem. É gostoso você jogar. Aprendi com a minha mãe, com o meu avô, né? Jogar tranca e tal. E é legal. E eu gosto de ganhar. Agora, isso é um pedacinho da minha vida. Isso não é a essência da minha vida. A essência da minha vida não pode estar na competição. Eu sou corintiano, filho de corintiana, filho, pai e mãe. Minha mãe era mais fanática pelo Corinthians. E eu gosto, e vou ao estádio, gosto de ver o meu time ganhar. Mas isso não é a essência da minha vida, isso é um pedaço da minha vida. O competir, ele precisa fazer parte de pedaços da nossa vida que são instrumentos lúdicos, de pausas de outras coisas que nós estamos desenvolvendo. O cooperar é muito mais profundo, é muito mais significativo. Caminhar de mãos dadas, contemplar as vitórias de mãos dadas. Eu gosto de ver jogo, por exemplo, com meu irmão, com os meus sobrinhos, com os meus amigos. Sozinho eu não acho graça. Veja, eu estou numa competição, mas eu quero estar de mãos dadas com pessoas que eu amo. Porque senão nem a competição tem graça. Imagina alguém que ganha, né, um jogador de futebol que vai lá e ele faz o gol da vitória. E se ele não tiver ninguém para dar um abraço depois? Se ele não tiver um amor para levantar junto o troféu daquela vitória que ele conquistou? Então vejam, não é que o sentido que Rousseau coloque, que é a cooperação, ela mate possibilidade de competição. Mas a cooperação nos ensina que a competição, ela é uma parte do processo da nossa vida. Que a cooperação é muito mais significativa. Até porque numa competição de futebol, que é o exemplo que a gente está dando, se não houver cooperação entre jogadores, não tem futebol. Não acontece. Você pode ter, né, um gênio, um jogador incrível de um lado jogando, se as pessoas não passarem a bola para ele, se não houver um esquema tático ali, se ele não souber o que fazer sozinho, não vai acontecer nada. No basquete é a mesma coisa, no vôlei é a mesma. Nem mesmo na competição você precisa de cooperação. O que é uma peça de teatro em que há 10 atores no palco? Que trama deslumbrante é essa, em que um a outro vai desenvolvendo naquele jogo cênico o significado que é o existir, um cooperando com o outro, uma fala que gera outra fala, uma escada para que o outro suba, uma preparação para que o outro realize o papel dele juntos. O que é uma orquestra? Com cada instrumento diferente um do outro, com o maestro tentando compreender a beleza, a afinação, o jeito de cada um daqueles instrumentos, para que aquela sinfonia possa entrar no coração das pessoas e tocar em sentimentos profundos que moram, que vivem nelas. Isso é uma orquestra, cooperação. O que vocês estão vivendo em casa, nesse momento em que muitas pessoas se convenceram de que é preciso dividir as tarefas domésticas, que um vai cooperar com o outro, um vai ajudar um outro, um vai perceber o que o outro está fazendo e vai construir conjuntamente essa trajetória, cooperando, a beleza da cooperação, o significado, o sentido da cooperação, de mãos dadas. Para que ficar competindo? Pessoas morrendo de medo de perder na vida.
Acho que é difícil, né? Tirando os fanáticos, alguém com medo de perder num jogo de futebol, né? Ganhou, perdeu, vai, mas a gente tem medo de perder na vida, a gente tem medo de ser derrotado na vida, porque o meu irmão entrou na faculdade tal e a minha mãe e o meu pai esperam que eu entre na faculdade tal. Como é que eu vou fazer? Para de pensar no que seu irmão entrou. E se um entrou numa faculdade, outro na outra faculdade, se um deu certo num caminho, outro deu certo no outro caminho, não é uma questão de competição. É estranho, né? Um irmão com inveja de outro irmão. Mesmo sangue, tiveram os mesmos pais, beberam do mesmo leite, se alimentaram dos mesmos sonhos, são diferentes, sim. Já, já tivemos a live da singularidade, porque não há duas pessoas iguais no mundo. Nós somos únicos, irrepetíveis. Por isso, inclusive, até para que eu consiga cooperar com o outro, eu tenho que gostar de mim. Se eu não gostar de mim do jeito que eu sou, se eu quiser ser uma outra pessoa diferente da pessoa que eu sou, vai ser difícil eu compreender a outra pessoa e caminhar de mãos dadas com os meus companheiros, né, como diria Drummond. Vai ser difícil eu perceber esta minha relação com o outro. Para que ficar competindo? Não, eu gosto de competir no trabalho, que você não conhece meu chefe, porque lá ele dá meta e a gente tem que bater a meta e um tem que competir com o outro e quem bater a meta, tudo bem. Você pode, dependendo do trabalho que você está, você pode ter instrumentos na sua vida, momentos na sua vida que você está competindo. Mas essa não pode ser a essência da sua vida. Não pode. Não tem sentido. Ninguém faz nada sozinho. Nós não somos nada sem o outro. O outro nos completa, eu completo o outro. Nada tem graça na vida sozinho. O bom de estar sozinho em alguns momentos é estar com a gente mesmo, para que a gente converse com a gente mesmo, para que a gente reflita sobre os nossos erros, sobre os nossos acertos, para que a gente pense onde a gente quer chegar na vida. Isso sim, a solidão, a boa solidão, ela não é sinônimo de isolamento. A solidão ruim é, como diria Vinícius de Moraes, não amar. A solidão ruim é a solidão em que eu nego ao outro o amor, em que eu nego ao outro o afeto. A ruim. A solidão boa é eu conversar comigo mesmo. É eu cultivar dentro de mim mesmo os valores mais nobres que eu tenho. Tão bonito isso, gente. Tão bonito você pensar, ajudei alguém a ser quem é. Estou falando agora como professor, né? Que é a profissão que eu amo ser. Eu me realizo numa sala de aula. Eu amo essa relação com alunos, essas fragilidades, né, que nós professores temos, que os alunos têm, e ao mesmo tempo essa superação diária disso. Como eu fico feliz quando eu vejo que um aluno percebeu a força que ele tem, como é que eu ajudei a abrir algumas janelas, né, de possibilidades, ele tem mais escolhas, ele desenvolveu a sua inteligência. Todo mundo tem inteligência, não há ninguém que não tenha, mas algumas pessoas ficam bloqueadas com isso. E aí, de repente, eu vejo um aluno ajudando o outro, um aluno cooperando com o outro. Numa das turmas que eu dou aula, né, uma aluna não tinha acesso à internet no lugar que ela morava, e os alunos ajudando os outros, cooperando com ela. Deixa eu ajudar você, me permita ajudar você, e é um sentido nobre isso, né? Às vezes as pessoas, algumas não querem ajudar, que é uma coisa ruim, né? Própria do egoísmo. E há algumas pessoas que não querem ser ajudadas, precisando de ajuda, que também é próprio do egoísmo. É egoísta aquele que não quer ajudar e é egoísta aquele que não quer receber ajuda. Egoísmos de modos diferentes, né? Um egoísmo de um lado, de uma avareza que eu quero tudo para mim, eu não quero compartilhar com você. E o egoísmo da soberba do outro lado, não preciso de ninguém. Como assim não preciso de ninguém? Como não precisa de ninguém? Você não é ninguém sem o outro. Ninguém. Voltando lá ao Pico de la Mirándola, os animais estão programados desde sempre, estão prontos. Nós não. Nós estamos nos construindo. E nós dependemos do outro nesse processo de construção, nesse caminhar de mãos dadas. Há tantas histórias tocantes de pessoas que conseguiram perceber isso e que saíram dentro delas mesmas para ajudar outras pessoas.
algumas muito tristes. Me lembrei agora de uma, não sei por que me lembrei dessa história agora, mas é uma história linda do Oscar Wilde, que chama o Rouxinol, como chama? Acho que é a Rosa e o Rouxinol, é o príncipe e o Rouxinol. Vocês conhecem essa história? É uma história linda. Daqui a pouco eu me lembro a história, mas agora não me lembro se o nome é a Rosa e o Rouxinol ou o príncipe e o Rouxinol. Não, acho que é a Rosa e o Rouxinol. Qual é a história, né? Havia um jovem que ele era profundamente apaixonado por uma mulher, né? Por uma menina. Ele era um estudante, acho que chama o Estudante Rouxinol. Bem, mas a história eu lembro, daqui a pouco eu falo o título da história, vou pesquisar aqui. Mas esse jovem, ele estava muito apaixonado por uma estudante, por uma mulher, ele era um estudante, e aí ia haver um baile naquele lugar. E ele disse que gostaria muito de dançar com ela. Ela disse para ele assim: tá bom, para a gente dançar, você me traga uma linda rosa vermelha. E aí eu dançarei com você. E ele fica enlouquecido porque ele quer ir atrás da rosa vermelha. E aí ele vai para a roseira, e a roseira que ele foi diz que infelizmente não tinha rosa vermelha naquela estação. Então as rosas eram só brancas, mas fala para ele numa outra roseira. Ele vai numa outra roseira, só tem rosas amarelas, vai numa outra roseira, cores diferentes de rosas, e não havia uma rosa branca. Aí esse menino, esse estudante, começa a chorar, muito triste, porque ele amava profundamente aquela mulher, segundo ele, e ele não poderia dançar com ela se não encontrasse uma rosa vermelha. Um rouxinol, ouvindo a história e vendo a tristeza daquele estudante, ele resolve ajudar o estudante. Então vai ele atrás de todas as roseiras que ele conhecia. E nenhuma roseira tinha rosa vermelha. Até que uma roseira branca diz para ele assim: olha, só tem um jeito, mas é um jeito tão doloroso, é um jeito tão triste, que eu acho que você não vai querer. Melhor eu nem te dizer. Não, não, pode me dizer. O que eu posso fazer para aliviar a dor daquele estudante, daquele menino apaixonado? A única maneira é você ir cantando, 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 junto a mim, e apertando o seu peito contra o espinho, para que a dor que saia de você consiga colorir uma rosa branca de vermelho. Mas você vai ter que fazer isso até morrer. Aí o rouxinol leva um susto, né? Fala assim: não, não, acho que isso não. O Carvalho, que ouve a história, fica comovido, ele quer ajudar, mas ao mesmo tempo ele gosta da vida. Ele gosta de voar, ele gosta de ver as histórias de amor, ele gosta de cantar lindas canções. E aí ele voa para pensar um pouco, e de repente ele vê novamente o estudante chorando porque não tinha uma rosa vermelha. Ele pensa mais um pouco e fala assim: olha, o que é um rouxinol perto de um coração humano e de um coração que está apaixonado? Eu vou fazer isso. Ele volta naquela roseira e diz assim: olha, eu vou fazer isso. Eu vou cantar e faço o que for preciso para que ele tenha uma rosa vermelha. E aí até o Carvalho se emociona, a lua fica olhando aquela ação linda, um rouxinol se entregando para uma história de amor, e ele vai se esfregando e cantando, e cantando, e cantando, e a roseira fala: você tem que se apertar mais. Ele vai sentindo aquela dor do espinho, ele fala: mais, mais. E quanto mais ele cantava, mais doía, a canção saía mais linda, mais, até que ele dá um último canto deslumbrante, a rosa toda se colore de vermelha e cai aquele rouxinol. O menino acorda, ele vê naquele roseral com flores brancas apenas uma vermelha. Ele pega aquela flor, fica feliz com aquilo, né? Nossa, que coincidência! E vai atrás daquela mulher. Quando ele chega para ela com a flor, ela fala assim: não, mas agora você demorou muito, eu já ganhei uma joia. E uma joia vale muito mais do que uma flor. Eu vou dançar com uma outra pessoa e não com você. Aliás, você é um estudante. Ele tem muito mais prestígio do que você. Então, leve a sua flor. Aí o estudante vai,
saindo daquela casa, nem gosta muito da flor, joga aquela flor e fala assim, realmente, essas mulheres não dá para entender, essas histórias também não, deixa eu voltar e vou estudar matemática. É essa a história. Todo o sacrifício daquele rouxinol para cooperar com aquele sentimento de amor que ele percebeu naquele homem apaixonado foi em vão. E ele não soube ter a gratidão daquilo que ele recebeu. Claro que é uma história de dor do Oscar Wilde, é uma história de muita dor, mas é muito profundo nós refletirmos sobre quantas pessoas fazem alguma coisa de lindo para outras pessoas e elas não reconhecem. Quantos atos heróicos, quantas ações generosas as pessoas fazem e as pessoas não reconhecem, porque elas não sabem cooperar e elas não sabem compreender que a vida é isso. Eu faço sacrifícios pelo outro, o outro faz sacrifícios por mim. É uma história muito triste. Um faz sacrifício para o outro. Deixa eu ver só o título da história para eu dizer direito para vocês. Um faz sacrifícios pelo outro e de repente a gente não consegue refletir sobre a beleza disso. O Rouxinol e a Rosa. Chama Rouxinol e a Rosa. Depois leiam aí, tem PDF. É linda essa história. Mas é isso, o processo de cooperação, ou das mãos dadas, como queria Drummond, é olhar um pouco no meu entorno e perceber, juntos é tudo mais bonito. Que é o que queria Rousseau, na compreensão de Rousseau, mesmo na sua visão de liberdade. A liberdade não é um processo egoísta de que eu faço o que eu quero fazer. A liberdade responsável, a liberdade sensata, a liberdade racional, é essa compreensão que eu vivo no mundo, em que eu ajudo e sou ajudado, em que eu coopero. Não estou aqui para ver quem é o mais bonito, para ver quem é o mais forte, para ver quem é o mais rico, para ver... Isso é coisa de uma mente fraca, de uma fragilidade. Quem define quem é o mais bonito? Quem define quem é o mais forte? Quem define quem é o mais poderoso? Quem define isso? E tudo aquilo que a gente tem é efêmero, é passageiro. Você pode presidir uma grande instituição, depois você pode ser demitido. Você pode presidir um país, depois você pode não arrumar colocação em lugar nenhum. Você pode ser ministro do Supremo, você pode ser, sei lá, médico, diretor de um hospital, você pode ter uma fortuna de dinheiro e alguma coisa acontecer e você perder o seu dinheiro. Isso não é o que somos, isso é o que temos. E aquilo que temos, nós temos e não temos. O que temos de verdade é o que somos. Aquilo que eu sou, aquilo que está dentro de mim, ninguém tira de mim. O amor que eu dou para as pessoas, a compreensão de humanidade que eu tenho, a profundidade da minha vida interior, ninguém tira de mim. Isso é meu. Foi construído com muito esforço. Foi construído talvez apertando o meu peito em alguma roseira, algum sangue que jorrou de mim, mas que eu continuei vivendo. Olha, falei dessa história. Lembra da história do padre italiano que só tinha um respirador ali disponível e um homem estava ali que era pai de alguns filhos e ele falou assim, não, dá o respirador para ele. E aquele padre morreu dando a vida para uma outra pessoa. É a história do Rouxinol. A gente vê e dói um pouco a história, mas há tantas outras histórias assim de pessoas que não reconhecem, inclusive, o amor compartilhado da vida deles. Por que Jesus, sendo Deus, escolheu 12 apóstolos? Para cooperar com ele? Ele podia tudo, não precisava de pessoas para cooperar na sua... Porque ele queria ensinar as pessoas a beleza disso, a beleza de cooperar. Ele lavou os pés para mostrar com humildade que eu ensino aqueles que cooperam comigo a existir. Cooperação. Bem, estamos terminando aqui. Amanhã não temos. Segunda-feira o tema é aspiração. É um tema profundamente aristotélico, que combina um pouco com o tema que a gente falou do desejo. Aristóteles fala em desejo, escolha e aspiração.
mas aí a gente vai falar com mais profundidade da aspiração. Deixa eu ver o pessoal aqui. Querem mandar o nome da cidade em que vocês estão? Vamos ver. Vamos ver o Insta primeiro, aí eu vejo o Face aqui também. Continuou seu canto pela felicidade de um amigo, Luciane Pires, Aquiles. Põe a cidade aí pra gente mandar um beijo pra cidade de vocês também. Rosa Silva, aula maravilhosa, obrigado. Maria, um beijo para você também. A cidade de Venâncio Aires, a Márcia, a Marília, que é do Piauí, Patrícia do Ceará, professor Marco Antônio, meu amado amigo de São Paulo, os grandes intelectuais do direito, da ética, que honra ter você aqui. A Cássia do Rio de Janeiro, a Shirley de Campinas, a Sônia do Ceará, a Elma de Divinópolis, Fátima da Bahia, a Edna de Lavras. Eu quero mandar um abraço muito, muito carinhoso pro Júlio Leles. Júlio Leles é do Rio de Janeiro, trabalha com um grande pensador que é o Tarcísio Padilha, né? Esse professor da Academia Brasileira de Letras. Um abraço muito carinhoso para você. Foi uma honra falar hoje com o professor Tarcísio, né? Que é um filósofo, um pensador, um homem que escreve tanto sobre a esperança. Mandar um beijão aqui para o povo de São Luís Gonzaga, Alessandra, para Vera de Pedras, Malhada de Pedras, Bahia, para Luzinete de Diadema, Monte Alto, São Paulo, a Neide, Lúcia de Suzano, Vera de Severinha, São Paulo. Obrigado, Laura, aqui de São Paulo, amo as suas palavras. Tereza de Maceió, Cláudia de Macaé, nossa, Alagoas, Gelsorizinho, Alagoas, Adriana, Recife, Fátima, Rony, Uberlândia, Minas Gerais, Porto Velho, olha aí, aqui, cadê? Capoeiras, Pernambuco, Lourdes de Palmares, Pernambuco, olha o Nordeste aqui, que maravilha. Que mais? Angra dos Reis, Luciane, é isso aí, gente. Edson Rocha, Maceió, legal, Salvador, 2 de julho, né? Paulo Afonso, Bahia, Conceição do Jacuípe, Bahia, Vitória, Espírito Santo, Paraíba. E o legal é que eu já tive. Estou assistindo daqui do Hospital de Bom Despacho com suspeita de Covid, Marcina. Boa sorte para você aí, tomara que dê tudo certo. Beijo no seu coração. Fiquei muito feliz porque uma prima minha que estava internada do Rio saiu ontem, ficou 60 dias na UTI, a Nádia. Está bem, graças a Deus. Está bem, vai ter que se recuperar desse tempo, mas é isso aí. Bem, tenha um bom final de semana. Segunda-feira a gente se encontra aqui falando sobre aspiração. Muito legal. Obrigado pelo carinho de vocês. Beijo aqui pro pessoal do Insta, para vocês do Face. Muito bom ter a